Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre finanças e investimentos, como montar uma carteira de investimentos focada na geração de renda passiva mensal e na multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, primeiramente me siga lá no Instagram, @eupabreu, eu posto conteúdo diariamente lá, respondo perguntas, respondo caixinha de perguntas, pode mandar lá, pode me mandar no direct que eu tô sempre respondendo e tirando todas as dúvidas do pessoal. Então sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Os 6 melhores investimentos para 2023. É isso que eu vou passar aqui para vocês. Porém, pessoal, primeira coisa que eu preciso falar, esqueça esse papo de melhor investimento para 2023, melhor investimento para esse mês, melhor ação para esse mês, melhor fundo imobiliário para esse ano. Esqueça esse papo, isso não existe. O que eu vou trazer aqui para vocês são os melhores investimentos, não só para 2023, mas os melhores investimentos para 2023, para os próximos 5 anos, para os próximos 10, para os próximos 20. Justamente por serem títulos, por serem ativos que já se provaram ao longo do tempo. São bons investimentos a 5, a 10, a 15, a 100 anos. E por isso vai trazer segurança para vocês, não só para 2023, mas para os próximos anos que seguem. E se você ficar focado no melhor investimento do mês, no melhor investimento do ano, o que vai acontecer? Você vai ficar pulando de galho em galho, e isso é a pior coisa que o investidor pode fazer, ficar girando o patrimônio. Toda vez do que a renda fixa começar a pagar mais, você vai para a renda fixa. Quando a bolsa subir, você vai para ações. Quando o mercado de fundos imobiliários subir, você vai para o mercado de fundos imobiliários. Quando as ações no exterior subirem, você vai para o exterior. Não pode ser assim. Você tem que ter uma carteira diversificada em várias classes de ativos, e essa carteira vai estar preparada para qualquer cenário, independente, para qualquer ciclo econômico que a gente estiver. Então, antes de eu passar para os 6 melhores investimentos para compor a sua carteira de investimentos para o longo prazo, peço para você se inscrever aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, porque me ajuda e me motiva a mandar, trazer mais vídeos para vocês semanalmente. Como vocês já sabem, eu trago aqui vídeos para vocês semanalmente, mas a minha ideia é trazer cada vez mais. Então, conto com a colaboração de vocês também. Já deixa seu like, já compartilha com seu amigo, com a sua tia, com a sua avó, com seu irmão que gosta desse tipo de conteúdo, que quer mudar a sua vida financeira, começar a mudar a sua vida financeira em 2023. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar demais, tanto esse vídeo quanto os vários outros que tem aqui no nosso canal. Ah, Pedro, entendi que a gente tem que montar uma carteira de investimento, mas beleza, de onde você tirou isso? Então, pessoal, eu não tirei isso da minha cabeça, isso é com base num dos maiores estudos que existem sobre investimentos, que é a teoria moderna do portfólio, criada por Harry Markowitz, inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 1990. Basicamente, resumidamente, o que prega essa teoria? A base da teoria moderna do portfólio de Harry Markowitz é a diversificação. Ele prega a importância de você ter uma diversificação em várias classes de ativos, como eu disse, para te proteger em qualquer cenário e diminuir os seus riscos. Porque quando você está exposto a uma única classe de ativos ou poucas classes de ativos, se em determinado momento essa classe sofre algum problema, por exemplo, você tem só ações na sua carteira e a gente entra num ciclo de baixa do mercado de ações, essa carteira sua vai ser muito prejudicada. Agora, se você tem ações, se você tem renda fixa, se você tem investimento no exterior, se você tem investimento em imóveis e você monta uma proporção em cada classe, se determinada classe sofre um período de baixa, o seu patrimônio não vai ser tão afetado. Vamos trazer para o momento atual que a gente está vivendo. A gente está num período em que os títulos de renda fixa estão pagando bem, né? Por exemplo, a gente está aí com a taxa Selic em 13,75 ao ano, é uma ótima rentabilidade, porém a gente tem que lembrar que no início de 2021, essa taxa Selic estava ali a 2, 3% ao ano, que é uma rentabilidade baixíssima. Então a gente tem que lembrar que a gente está sempre vivendo em ciclos econômicos. E esse momento que a gente está vendo, ele vai voltar a se inverter. Pode ser daqui um ou 2 anos,
anos, não tem como a gente saber. Então, quando se inverter, o que tende a acontecer? O mercado de renda variável subir, né? Porque os investidores vão migrar os seus investimentos da renda fixa para a renda variável. E você não pode fazer isso. E você tem que seguir uma estratégia independente do que está acontecendo na economia. E não ficar pulando de galho em galho, que é o que a maioria faz, que é o que a manada faz. Então, a base da teoria moderna do portfólio é essa: você ter uma carteira de investimentos com várias classes de ativos e dentro dessas classes de ativos você dividir também em subsetores. Por exemplo, dentro da classe de ativos de ações, você tem ações de energia, ações de bancos, seguradoras, saneamento, enfim, você diversifica em subsetores dentro daquela classe de ativos. Isso traz uma proteção para aquela classe e para sua carteira completa. Outro ponto importante da teoria moderna do portfólio é você investir em ativos descorrelacionados ou com correlação negativa. O que isso significa? Significa que são ativos, que são classes que não dependem uma da outra. Por exemplo, se determinada classe está sofrendo uma baixa, a outra possivelmente possa estar até subindo. Acaba acontecendo essa compensação, porque são ativos descorrelacionados, não possuem uma correlação direta. É o que está acontecendo atualmente, que eu acabei de falar. A renda fixa está pagando super bem e a bolsa está caindo. Quando isso se inverter, a renda fixa começar a pagar menos, os investimentos de renda variável tendem a subir. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, pessoal, de uma carteira bem diversificada. Você vai definir uma porcentagem que você quer ter em cada classe de ativos. Esse é um dos primeiros passos que você deve fazer. Montar essa macro alocação de ativos. Por exemplo, aqui a gente tem 25% na renda fixa, dividido no Tesouro Selic e no Tesouro IPCA+. A gente tem 25% em imóveis, no caso os fundos imobiliários, 25% em ações do Brasil e 25% no exterior, divididos em ETFs de ações no exterior e ETF de imóveis no exterior, que são os REITs. Veja essa composição, veja essa diversificação. Claro que você não vai copiar essa proporção aqui no seu caso, você vai adaptar. Às vezes você está no início e quer começar mais devagar, você vai botar ali 50% na renda fixa, por exemplo, e divide uma proporção menor dos demais ativos de renda variável. E aos poucos você vai adequando isso, mas você precisa ter essa estruturação, essa macro alocação na sua cabeça quando você está começando. A partir do momento que você define essa macro alocação de ativos, você define essa carteira meta, essa carteira objetivo, você vai usar essa carteira como referência e ir montando a sua com base nela, buscando estar sempre o mais próximo possível dela, que aí você tem uma referência do que você tem que investir mês a mês, de como você vai fazer o seu rebalanceamento. Você vai fazer o seu rebalanceamento mensal buscando investir naquela classe que está mais distante do seu objetivo. Simples assim. Vamos falar um pouquinho sobre esses 6 investimentos que seria o ideal para compor a sua carteira. O primeiro deles, talvez seja o mais importante, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic vai cumprir uma função essencial na sua carteira, que é nos proteger de emergências, né? A principal função ali de um título de curto prazo, que seria o Tesouro Selic, seria a melhor opção para isso. Existem vários outros, CDBs de liquidez diária, enfim, mas eu estou trazendo aqui a melhor opção, que é o Tesouro Selic, que é o mais seguro. É um investimento de curto prazo, que vai servir para suprir emergências, né? Que você vai montar ali a sua reserva de emergência, que acontecer no decorrer da sua jornada como investidor. Para você não precisar, por exemplo, sacar seus investimentos de longo prazo, vender suas ações no caso de surgimento de alguma emergência. Esse é o objetivo, porque se você tem uma carteira só de ações, que é uma classe de ativos só para o longo prazo, se você tem uma emergência durante esse período, se você perde um emprego, se você tem alguma despesa de saúde, se você bate seu carro, enfim, acontece alguma coisa e você precisa de um valor ali imediatamente. Você não tem uma reserva de emergência, você vai acabar tendo que vender seus fundos imobiliários, suas ações, e não é isso que você tem que fazer, você tem que ter aquela reserva montada. Então você precisa deixar esse valor investido em um título de extrema segurança e com liquidez, ou seja, com capacidade que você possa resgatar ele de maneira imediata. E nesse caso o Tesouro Selic é a melhor opção. O segundo tipo de investimento que você vai ter na sua carteira vai cumprir a função de proteger o nosso patrimônio da inflação. Eu trouxe aqui para vocês no caso o Tesouro IPCA mais 2026. É um título que vence no ano de 2026, obviamente, mas qual que vai ser a principal função ali na nossa carteira? Nos proteger da inflação. Por quê? É um título que não vai nos pagar
o IPCA, ou seja, o índice de inflação dos últimos 12 meses, mais uma taxa fixa. Então ele vai estar sempre nos trazendo um ganho real, porque ele vai estar sempre pagando acima da inflação. Então, se em um determinado momento da economia, como a gente viveu recentemente, que a gente estava batendo aí o IPCA 12% ao ano, a inflação está muito alta, esse título vai nos proteger, vai ajudar a proteger o nosso patrimônio da inflação e manter o nosso poder de compra. Porém, diferentemente do Tesouro Selic, que é um investimento de curto prazo, ou seja, precisa ter liquidez, tem que ter liquidez diária para você sacar ali imediatamente, o Tesouro IPCA não. Ele é um título que deve ser levado até o vencimento, ou seja, a gente tem títulos do Tesouro IPCA para 2026, tem alguns títulos mais de longo prazo. Por isso o Tesouro IPCA não vai servir para sua reserva de emergência. Ele vai nos proteger da inflação e trazer uma ótima rentabilidade para nossa carteira nessa classe de ativos. O terceiro tipo, a terceira classe de ativos, já entrando na renda variável, são os fundos imobiliários. Investir em fundos imobiliários nada mais é do que investir em imóveis através de uma gestora, através de uma gestão profissional. E a principal função desse ativo, dessa classe de ativos, é aquela previsibilidade de renda passiva mensal, porque como a gente está investindo basicamente em imóveis, esses imóveis vão nos trazer aluguéis ali mensais. Então, quanto mais cotas você adquirir, maior vai ser a rentabilidade, os dividendos mensais que você vai receber dessa classe de ativos. Então, os fundos imobiliários vão cumprir principalmente essa função da nossa carteira, renda passiva mensal. Eu trouxe aqui até uns bons exemplos para vocês estudarem, como alguns fundos imobiliários de papel, MXRF11, KNCR11, alguns de shoppings, XPML11, VISC11, de lajes corporativas como o HGRE11, híbridos, né, o KNRI, o HGRU, galpões logísticos, HGLG, XPLG, esses são bons ativos, são bons fundos imobiliários para vocês estudarem. Assim como eu postei no último vídeo aqui do canal, os 3 melhores fundos imobiliários para 2023, na verdade, eles não são os melhores para 2023, são os melhores para qualquer ano, são os melhores para você levar, para você carregar no longo prazo. O quarto tipo de investimento são as famosas ações, né? As ações, o principal foco dela é o que? Também nos trazer renda passiva. As ações não têm essa previsibilidade igual dos fundos imobiliários de pagar ali mensalmente. Tem algumas que até pagam mensalmente, outras pagam trimestralmente, outras de 6 em 6 meses, outras anualmente, outras que não pagam, tem um foco mais no longo prazo, que são as ações de crescimento. Mas você acumular boas ações perenes, em setores perenes, como ações de energia, que eu trouxe a Taesa e a Engie, ações do setor de seguro, como a Porto Seguro, eu trouxe aqui para vocês também, ações de bancos, do setor bancário, como Itaú, Santander, Banco do Brasil, entre outras. Essas ações estão em setores perenes. Esses setores perenes, vale a pena você investir independente de qualquer cenário. São empresas que lucram em qualquer cenário. Então você pode pegar essas empresas, por exemplo, que eu citei aí, apesar de a gente estar vivendo num momento de baixa da renda variável, de queda dos preços das ações, essas empresas estão mantendo ótimos lucros, constância no pagamento de dividendos, e é isso que é o mais importante para a gente. E não a cotação, se está subindo, se está caindo, o mais importante são os resultados das empresas. E empresas inseridas nesses setores tendem a continuar performando bem, independente do ciclo econômico. Então a principal função dessa classe de ativo é nos trazer renda passiva também e multiplicar o nosso patrimônio no longo prazo. Porque como a gente sabe, o preço das ações, elas sempre vão acompanhar o lucro das empresas. Então, se essas empresas vão aumentando o seu lucro, mantendo uma constância de lucratividade, a tendência é elas se valorizarem no longo prazo. Quinto tipo de investimento são os ETFs de estoques. O ETF, pessoal, principalmente no exterior, é a maneira mais fácil, mais simples e mais eficaz de você investir em ações no exterior, que são as estoques. E quando você investe em um único ETF, você vai estar diversificando a sua carteira em várias ações. Nas maiores ações, eu trouxe aqui alguns ETFs para vocês que investem no S&P 500. O ETF, para quem não sabe, é um fundo de investimento que replica uma carteira teórica de ações. O S&P 500 é uma carteira teórica com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, quando você investe em um ETF como o VO, como o IVV, como o SPY, o gestor desse fundo, ele simplesmente vai replicar as mesmas ações do índice S&P 500. Então você automaticamente vai investir na Apple, na Microsoft, no Google, McDonald's, Nike, Coca-Cola, nas maiores empresas do mundo. Então em um único ativo você vai estar diversificando. Além do mais, diferentemente dos ETFs aqui no Brasil,
Os ETFs lá no exterior pagam renda passiva, ou seja, de 3 em 3 meses você vai receber ali a renda passiva, os dividendos dessas empresas que compõem esse ETF. Então também vai cumprir essa função de renda passiva e também a multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. E por último, a sexta classe de ativos que eu trago aqui para vocês é um ETF, são os ETFs de REITs. Os REITs, pessoal, é como se fossem os nossos fundos imobiliários. Tem uma certa semelhança, mas também tem algumas diferenças, mas basicamente são ativos que investem em imóveis lá nos Estados Unidos. Então quando você investe nos melhores ETFs, você automaticamente está investindo nos melhores imóveis dos Estados Unidos, seja de galpões, de indústrias, de prédios comerciais, de shoppings. Aqui eu trouxe alguns exemplos como o VNQ, o SCHH, o XLRE, são os mais conhecidos e bons exemplos para você estudar aí também. Então, essa classe de ativos, investir em imóveis no exterior, vai te trazer uma renda passiva em dólar, não mensal, vai ser também ali trimestralmente, e também vai cumprir a função de multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Então, pessoal, esses foram os 6 melhores investimentos, não para 2023, mas para a sua jornada como investidor de longo prazo, para a sua jornada como holder, que é acumular esses ativos mês a mês e acumulando para cada vez mais você ter uma renda passiva maior, e lá na frente, quando você decidir se aposentar, esses investimentos vão te pagar ali um rendimento mensal suficiente para você pagar todos os seus custos mensais e poder viver desses investimentos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!